Agora nós vamos passar a palavra ao Dr. Onofre Batista Júnior, que é professor de Direito Tributário da graduação e pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. E é professor associado e tem pós-graduação pela Universidade de Lisboa e doutor em Direito no estado de Minas Gerais. Bom, o professor Onofre vai tratar do tema 554, fixação da alíquota do SAT pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Com a palavra, doutor Onofre. Está sem som, doutor Onofre. Muito obrigado, professora Beth, pela palavra, muito obrigado aos colegas de mesa, meu amigo professor Heleno, a toda a BDF pela oportunidade de aqui estar com vocês, é um grande prazer sempre. O tema que me cabe, o tema 554, a fixação de alíquota do SAT pelo Conselho Nacional de Previdência Social, eu reputo um tema interessantíssimo, né? O SAT, que foi posteriormente substituído pelo RAT, né? Ele tem um funcionamento um tanto quanto diferente. Né? A Lei 10.666 de 2003, no artigo 10, ela coloca as alíquotas básicas, não é? Que variam de 1% a 3%, é 1%, 2%, 3% quando o risco é maior, não é? Conforme o risco da atividade principal da empresa, e ela cria, não é, a possibilidade também de uma multiplicação pelo fator acidentário de prevenção, o FAP, que é um multiplicador dessa alíquota que vem fixada na lei, não é? Que pode, pelo FAP, partir a alíquota pela metade ou multiplicá-la por 2, conforme o desempenho da empresa, o índice de frequência, gravidade e custos de eventos acidentários. Ela tem, então, uma alíquota específica, não é? Que acaba majorando a incidência, pode dobrar a incidência, jogar a alíquota final em concreto para 6%, né? Ou pode jogá-la para 0,5%. Então, o RAT, ou o SAT, no caso, que foi julgado, né, conforme a atividade preponderante e o grau de risco, que pode ser leve, 1%, médio, 2%, grave, 3%, não é? Pode ser multiplicado por esse FAP, não é? Que, na realidade, considera a situação concreta do contribuinte relativa aos demais no mesmo segmento, para se chegar à incidência final. E isso foi questionado. Não é? Isso vai ao Supremo com o questionamento de que se estaria, assim, delegando para decreto, jogando para decreto a fixação, né? Da incidência final. Na verdade, alega-se que foi jogado ao Conselho Nacional de Previdência Social, porque ele faz a verificação em concreto. Né? O julgado do Supremo, eu já adianto, né, deu unanimemente pela constitucionalidade dessa suposta delegação, desses critérios de redução ou majoração da alíquota em concreto. Não é? E uma alegação de que o FAP, esse multiplicador, não integra o conceito de alíquota, ele é externo à relação jurídica tributária. O leading case, o RE 677725, não é, foi avaliado, não é, sob o tema 554, que questionou, como eu disse, não é, a metodologia de aferição do FAP. Não é? Esse multiplicador, hoje, dos riscos ambientais do trabalho, do RAT, antigo SAT. Não é? E o tema 554, então, ele vai questionar essa fixação de alíquota à contribuição do SAT pelo Conselho Nacional. Bom, a decisão, ela afasta
em primeiro lugar, a violação à irretroatividade e a legalidade tributária. A legalidade tributária, porque alega-se que a lei fala, conforme o FAP apurado foi um conceito jurídico indeterminado, como disseram alguns, um conceito aberto que jogou toda a determinação para a resolução do CNPS. Não é? E alegou-se que ofendia o princípio da irretroatividade, por uma razão muito simples. No cálculo em concreto, pegam-se 2 anos para trás que foram tomados como fator de aferição, aí dá 1 ano e começa a viger no outro. Quando ela começou, ela jogou 2 anos para trás como período de apuração. A base para a apuração do que acontecia. E se dizia, então, que havia ofendido, além da moralidade, porque não havia uma demonstração, a irretroatividade, além da legalidade. Bom, nós tivemos um precedente no julgamento dessas questões, que é o RE 343446 de Santa Catarina, em 2003, relatado pelo ministro Carlos Mário Veloso. Na ocasião, se questionava o fato do artigo 22.2 da 8.212 remeter também para regulamento ou para verificação também da Previdência, não é? O conceito de atividade preponderante e o grau de risco leve, médio e grave, que seriam, segundo se questionou na ocasião, também uma delegação do poder de tributar. Não é? E o ministro Carlos Veloso, na ocasião, disse que todos os elementos para fazer nascer a obrigação tributária válida estavam ali presentes, que a base de cálculo e a alíquota estavam estabelecidas em lei. Apenas a aplicação da lei, no caso concreto, com a aferição de dados e elementos que não estava, que era feita pelo Instituto à luz dos padrões e dos parâmetros postos à exaustão na lei, segundo o ministro. Não é? Bom, o ministro Fux, portanto, no julgamento do lead case do tema 554, né, ele fala que houve uma delegação legislativa imprópria, que trata-se de conceitos indeterminados de natureza técnica e que a função do regulamento, nesse caso, seria desprovida de discricionariedade, mas seria um mero juízo técnico e objetivo. Na verdade, nós já estamos assistindo a essa confusão no Supremo Tribunal Federal há muito tempo, não é? Em julgamento e na doutrina também. A doutrina já trouxe em diversos casos, né? Diversos autores trouxeram de que o direito tributário abriu mão do princípio da legalidade substancial. Não existe mais uma legalidade cerrada no direito tributário. Não existe, portanto, o princípio da tipicidade no direito tributário ou determinabilidade no direito tributário mais, mas a legalidade pode ser flexibilizada, o que é, a meu ver, um grande e completo absurdo, não é? O princípio da tipicidade, ele, na realidade, retrata, como o Bob mesmo fala, um critério. Se você está numa zona típica, não tem analogia, não é? Você deve exaurir, e a solução é diametralmente oposta de quando você não está numa zona típica. É um critério, como ele fala, o critério da norma exclusiva. Não é? Você vai na análoga, aplica ou não aplica. Se estiver fora da tipicidade, aplica. Se estiver na zona típica, não aplica. Analogia. Portanto, é um critério que não pode ser afastado quando nós temos zona de desconfiança máxima, como temos no penal, no tributário. Então, não há de se flexibilizar nada, porque a tipicidade acaba dando um critério à maneira do tudo ou nada, ou vale o análogo ou não vale o análogo. Não existe esse posicionamento de flexibilização de legalidade, e muito menos como parte da doutrina já vem entendendo que é necessário tão somente uma legalidade suficiente, não é? Que superou o dogma da tipicidade fechada. Essas são observações, a meu ver, com todas as vênias atécnicas,
Da mesma forma que são técnicas, posicionamentos como nós vimos no RE 1043-313 do tema 939, quando o relator fala é constitucional a flexibilização da legalidade tributária, quando tratou que era possível reduzir e restabelecer alíquotas do PIS/COFINS incidentes sobre receita financeira no regime não cumulativo. Ora, isso não existe, essa flexibilização. Talvez o grande problema, não é como entender a questão. O que há na realidade, e isso não há como, são juízos técnicos, como o ministro Fux parece que colocou de forma acertada. A discricionariedade técnica, que não é nenhuma margem de valoração política, não é nenhum juízo de conveniência e oportunidade, mas tão somente uma passagem para a técnica sem margem de discricionariedade, sem haver nenhuma abertura para juízo político do aplicador. É uma remissão aos critérios da técnica que parece ocorrer no caso, na hora que diz o seguinte: precisamos apurar conforme os índices, à luz dos critérios técnicos a serem impostos pela Previdência. O que me parece, nesse caso, ser razoável. Me parece ser razoável e incontestável. Não se trata de flexibilização, mas de uma remissão a critérios técnicos que parece que não há como negar. Uma parte do julgado diz que o FAP não integra o conceito de alíquota, ele é um multiplicador, segundo o julgado, no caso concreto, externo à relação jurídica tributária. O que me pareceu também, apesar, como eu disse, da tecnia de várias posições, uma questão meio incontestável, porque o multiplicador FAP, ele é norma geral e abstrata, está sim na hipótese de incidência. Veja, ele não é externo. O multiplicador está na lei da hipótese de incidência, mas remete para um juízo técnico a verificação concreta para aplicação do multiplicador. O que me parece uma questão possível, constitucional, mas nada a ver com a forma como os julgadores conduziram. O que há na realidade, não há, na realidade, é a abertura de juízo político de conveniência e oportunidade para que o multiplicador se adeque à função extrafiscal de prevenção de acidentes nos casos concretos. Esse é o posicionamento que me parece mais técnico. Eu lembro, esse RE foi julgado junto com a DI 4397, foi julgado em conjunto, em julgamento virtual, de 29/10/2021 a 10/11/2021, e nessa DI 4397, essa sobre a relatoria do ministro Dias Toffoli, essas mesmas questões ressuscitaram e viram, dizendo que não era, mas aqui os argumentos foram esse, da possibilidade de flexibilização da legalidade, que me parece um grande absurdo e uma grande atecnia. Não é? Bom, alguns comentários finais eu falo, é o seguinte: talvez os problemas do FAP não estejam muito aí, não, por onde se foi. É possível que a norma traga abertura a esse juízo técnico e não político? Me parece que sim, é a única forma de dar concretude à função extrafiscal. Quanto a isso, eu não vejo maiores problemas. Também é sabido que o FAP acaba sendo muito sensível e de extrema relevância, não é? Porque ele pode dobrar, jogar a alíquota de 3 para 6, uma alíquota incide sobre o conjunto da folha. Não é? E imagine, por 26 competências, 24 meses, 13º de 2 anos. Aí. Então, 26 competências, valendo por 2 anos, ele pode alterar. Os problemas que vêm acontecendo são de outra natureza. Por exemplo, tem a ver com o nexo técnico epidemiológico previdenciário, o NETEP, não é? que foi julgado pelo Supremo na ADI 3931, onde o Supremo reconheceu a possibilidade de
presunção desse nexo entre determinadas atividades e agravos à saúde, não é? Dizendo que essa presunção pode ser posta, não há problema nenhum, os médicos responsáveis pelas perícias não são lesados, é possível a norma técnica e a legislação tributária estabelecer essas presunções e tudo, mas, por outro lado, não é? Admite-se prova em sentido contrário. E vejam bem, não é? Essa presunção pode ser iludida, caso se mostre, se demonstre, não é, que não há nexo entre o trabalho, né, e o agravo ao qual o empregado foi acometido. Com isso, o cálculo do FAP pode ser alterado. E aí o multiplicador que se aplica àquele estabelecimento pode ser alterado. Ou seja, é uma outra consideração que não a propriamente do julgado. E uma outra questão que hoje em dia vem sendo muito levantada tem a ver com a epidemia de coronavírus, porque a medida provisória 927 de 2020, que teve a sua vigência encerrada, né, ela falava no artigo 29 que a contaminação pelo coronavírus não seria doença ocupacional. Não é? A ADI, o Supremo, suspendeu esse artigo 29, dizendo que o empregado não conseguiria comprovar o nexo, portanto, jogou no colo do empregador a prova maldita de que ele deve comprovar que não há um nexo. Agora, imagine, em meio a uma pandemia, como o empregador faz essa prova. Não é? Mesmo com a 8.213, a Lei 8.213, dizendo que doenças endêmicas, tudo bem que é endêmicas e não pandêmicas, né, não podem ser consideradas doença do trabalho, por razões óbvias. Né? Porque está como que se você, numa epidemia, numa endemia, numa pandemia, vai poder localizar. Obviamente, o que eu chamo a atenção nesses casos, porque o FAP pode impactar muito o pagamento, é que a verificação da Lex Artis ad hoc. As empresas precisam de provar e demonstrar que adotaram todas as medidas profiláticas, preventivas possíveis à luz da ciência para poder se desonerarem. Essa tese da Lex Artis ad hoc, ela é usada exatamente para afastar essas presunções e usualmente são aceitas pelo judiciário e precisam ser aceitas pelo judiciário. Enfim, professora Beth, é esse o breve panorama que queria eu fazer, agradecendo a palavra a mim passada, devolvendo à professora. Muito obrigada, doutor Onofre.